Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de maio de 2019. Físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser é o vencedor do Prêmio Templeton 2019. O físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser é o contemplado do Prêmio Templeton 2019, anunciou a fundação responsável pela premiação na terça-feira 19/03. Ele é o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio, criado em 1972, e vai receber 1,1 milhão de libras esterlinas, o equivalente a 5,5 milhões de reais. A cerimônia de premiação será em 29 de maio, em Nova York. Gleiser tem 60 anos e vive atualmente nos Estados Unidos, onde ensina física e astronomia no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire. Ele já teve mais de 100 artigos revisados e publicados até o momento e pesquisas sobre o comportamento de campos quânticos e partículas elementares, a formação inicial do universo, a dinâmica das transições de fase, a astrobiologia e as novas medidas fundamentais de entropia e complexidade baseadas em teoria da informação. Ateu, seu trabalho se destaca por demonstrar que ciência e religião não são inimigas. Físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser é o vencedor do Prêmio Templeton 2019. A ciência não mata Deus? O ateísmo é inconsistente com o método científico, afirmou Gleiser à FIP na segunda-feira no Dartmouth College da Universidade de New Hampshire, onde é professor desde 1991. Devemos ter a humildade para aceitar que estamos cercados de mistério. Sobre a teoria religiosa de criação da Terra em 7 dias, Gleiser diz que não há inimigos. Eles consideram a ciência como inimigo, porque tem um modo muito antiquado de pensar sobre ciência e religião, no qual todos os cientistas tentam matar Deus, disse. A ciência não mata Deus, completa. Gleiser fundou em 2016 o ICE Instituto de Engajamento à Interdisciplinariedade em Dartmouth, com a ideia de promover o diálogo construtivo entre as ciências naturais humanas, seja na esfera pública ou acadêmicas. O Instituto tem apoio da Fundação Tony Templeton. Em 2006, ele apresentou a série de 12 episódios Poeira das Estrelas, no Fantástico. Prêmio Templeton. O Prêmio Templeton foi criado para servir como um catalisador filantrópico para descobertas relacionadas às questões mais profundas que a humanidade enfrenta, de acordo com a instituição. A Fundação apoia pesquisas que vão desde a complexidade, evolução e emergência até a criatividade, perdão e livre-arbítrio. De acordo com a fundação responsável pelo prêmio, Gleiser foi escolhido pelo conjunto do seu trabalho que, ao longo dos anos, evoluiu para a quebra de simetria, transições de fase e estabilidade de sistemas físicos, conceitos que influenciariam sua crítica às teorias de tudo. O prêmio celebra o trabalho de muitos indivíduos maravilhosos, incluindo alguns dos grandes físicos e cientistas de nosso tempo, cujas pesquisas exploraram questões de significado e valor além dos limites tradicionais de suas disciplinas. Pensar que um dia eu seria incluído em um grupo distinto, sendo um imigrante do Brasil, é inacreditável, disse Gleiser no site do Dartmouth College. Além de Gleiser, a fundação já premiou 48 pessoas desde que foi criada em 1972. Entre eles estão Madre Teresa 1973, Dalai Lama 2012 e o arcebispo Desmond Tutu 2013. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a aliança entre a ciência e a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana.
uma revela as leis do mundo material, e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade, que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias, provém de uma falha de observação, e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito, que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquira uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez à fé, se dirigiu à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão, e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. À medida que a ciência evolui, o espiritismo também traz a sua contribuição, como no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O espírito André Luiz se baseia nos avanços da física, como a teoria quântica e clássica para partículas e campos. Ele se utiliza, também, de conceitos desenvolvidos nas áreas de engenharia elétrica para propor ideias como a de corrente mental, circuitos mediúnicos, gerador do cérebro, etc. André Luiz faz uma interessante recapitulação das teorias desenvolvidas no começo do século XX para a estrutura da matéria, mencionando algumas características quânticas das partículas, e propõe que a matéria mental seja constituída, também de partículas que, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas, na esfera física. A proposta de André Luiz mostra que a estrutura dos fluidos espirituais não seja algo análogo ao que foi descoberto para a matéria densa. Porém, segundo a nossa leitura desta obra, André Luiz apenas usou analogia entre a estrutura da matéria comum com a matéria mental para explicar os fenômenos mediúnicos em termos de correntes e fluxos mentais, em total analogia com circuitos de correntes elétricas cujo comportamento é explicado de modo clássico em termos de diferença de potencial e força eletromotriz. Existe um capítulo inteiro que recorre à ideia de campo de Einstein para analisar as influências entre os espíritos. As teorias que envolvem a ideia de campo desenvolvidas por Einstein não são quânticas.
André Luiz usou apenas a parte bem compreendida da teoria quântica e não citou em nenhum lugar a ideia de não localidade para explicar alguma característica do fenômeno mediúnico. Mesmo quando ele explica as propriedades magnéticas da matéria em termos da propriedade quântica conhecida como spin associada a cada partícula, André Luiz se expressa da seguinte maneira: ao fazer analogia com o fenômeno mediúnico, perceberemos nas mentes ajustadas aos imperativos da experiência humana, mesmo naquelas de sensibilidade mediúnica normal, criaturas em PNS ou efeitos magnéticos da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados, capitão. Grifos nossos. Vê-se claramente que essa analogia entre spin e efeitos magnéticos da atividade espiritual não é a mesma coisa que o conceito empregado na física, onde cada partícula individual possui um magnetismo intrínseco chamado spin. André Luiz, aqui, percebeu que em nada contribuiria associar o spin de cada partícula mental à ideia de spin da física, pois ele tinha como objetivo comparar as características macroscópicas dos objetos classificados como ferromagnéticos com a mediunidade ostensiva de algumas pessoas. O leitor deve estar se perguntando: a física, então, não pode provar a existência do espírito ou dos conceitos espíritas, e será que é impossível, então, usar conceitos da física para desenvolver ou entender melhor alguns conceitos espíritas? A resposta à primeira pergunta é afirmativa, isto é, a física pode vir a provar a existência e sobrevivência da alma, já que, afinal, ela é alguma coisa que atua sobre o universo. A humanidade, ao meu ver, se beneficiaria muito com tal feito. Porém, existem dificuldades muito maiores do que nós espíritas podemos imaginar. A primeira delas é o preconceito pessoal de cada cientista, como pessoa. A ciência, por mais que tenha desenvolvido métodos de estudo e pesquisa, é uma atividade humana e, como tal, está sujeita às virtudes e defeitos que o ser humano possui. No entanto, o preconceito não é o único obstáculo às pesquisas espiritualistas. Carecemos de um projeto de pesquisa muito sólido que fosse bem embasado não somente nos conhecimentos espíritas, mas também nos conhecimentos científicos, naquilo que de mais atual existe. Infelizmente, as analogias de André Luiz não são suficientes para que o assunto possa ser reconhecido como demonstração científica. É preciso lembrar que as ideias espíritas não são as únicas que pretendem usar conceitos da teoria quântica para dar suporte a elas. Se o espiritismo usar a teoria quântica para explicar seus conceitos e outras doutrinas também a usarem para defender seus princípios, quais deles estarão corretos e quais estarão errados? Se um desses princípios espiritualistas for diferente do que a doutrina espírita diz, mas que se baseia em algum conceito quântico, qual estará com a razão? Não é seguro saber que a ciência por um lado, rejeita analogias simples e diretas entre conceitos espíritas e científicos, por outro, evita de aceitar conceitos espiritualistas em desacordo com o espiritismo. Por essa razão, consideramos que o preconceito dos cientistas é um obstáculo menor do que imaginamos. O desafio é estudar a fundo tanto o espiritismo quanto a física ou outra ciência e encontrar a brecha inquestionável pela qual conceitos espíritas poderiam ser introduzidos na pesquisa científica. Já mencionamos que consideramos a área médica como promissora nesse aspecto, pois lida diretamente com o ser humano e pode encontrar brechas que as teorias puramente materiais não encontram. Apesar das estranhas interpretações das teorias modernas em física, é muito mais difícil encontrar uma brecha na física do que pode parecer. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.